Olá, Freirecaster! Tudo bem desse lado aí? Do lado de cá tá tudo massa! Episódio especial do Freirecast. Que orgulho poder entregar esse conteúdo para você. No finalzinho do mês de setembro de 2025, nós iniciamos aqui na UFSB um período bem importante de consulta à comunidade acadêmica, que deve se manifestar por meio do voto para indicar aquele ou aquela que será o reitor ou reitora de nossa universidade pelos próximos 4 anos. E como você sabe, o Freirecast é um podcast libertador, é assim que a gente gosta de se descrever. E claro, nós então abrimos espaço para trazer em primeiríssima mão um diálogo franco e bem transparente entre os candidatos e candidatas e você, que é da nossa audiência. Nós passamos as 2 últimas semanas em processo acelerado de preparação para estes 2 episódios e você deve imaginar que deu um trabalhão. E é por isso que eu já quero pedir para você dar um like nesse conteúdo, compartilhar o link desse episódio com mais alguém da nossa comunidade e assim nos ajudar a ampliar o alcance das ideias que estão sendo apresentadas aqui. Não esqueça também de seguir as nossas redes sociais lá no YouTube, a partir do perfil do Bacharelado em Mídias Digitais e também no Spotify. Não deixe de ativar o sininho para receber conteúdo novo, para ser avisado dos conteúdos novos do Freirecast. Então, no episódio especial de hoje, nós temos a satisfação de receber o professor Richard Santos, candidato da Chapa 1, que ao lado do professor Martim Domecq, na vice-reitoria, estão aqui no nosso Campus Paulo Freire para conversar com você. Antes mesmo de nós começarmos efetivamente esse nosso papo, eu preciso te contar que nós estamos num momento histórico aqui na UFSB. Pela primeira vez, nós temos 3 chapas concorrendo à reitoria. Então, nós aqui do Freirecast fizemos questão de convidar todas elas para que sentassem à mesa conosco e então trouxessem diálogo, escuta e a possibilidade de ajudar você a fundamentar um posicionamento adequado para votar nos dias 10 e 11 nas urnas eletrônicas nesse processo de consulta. Nós propusemos então, para que esse podcast pudesse acontecer, algumas regras para as chapas. Falamos com elas a respeito do formato da entrevista e dos tempos que estariam envolvidos. E felizmente, cada uma das chapas que topou participar do nosso encontro concordou com todas essas indicações. E é por isso que nós estamos aqui hoje. Então, sem mais delongas, seja muito bem-vindo, professor Richard. Espero que o nosso diálogo seja bastante rico. E eu quero já passar a bola para você, pedindo que você então se apresente e conte também quais são os principais elementos que estão contidos na sua proposta de gestão. Nós vamos estar por ali acompanhando o tempo e agora eu desejo que você fique muito à vontade. Eu é que fico extremamente feliz, Daniel, eu e Martim, que, enfim, é a oportunidade de conversarmos com a comunidade, com vocês, através do Freirecast, né? Dizer que a nossa chapa UFSB Mais Viva é uma chapa coletiva, nascida do coletivo da universidade, do território para a universidade e da universidade para o território. Mas eu queria tomar a liberdade de me apresentar antes. Eu não gosto muito de ficar falando de mim individualmente, porque eu luto para não ser esse sujeito atomizado, né? Acho que a gente, no mundo neoliberal, a gente fala muito das potências individuais. Eu sou alguém fruto da luta coletiva. E é dessa luta coletiva que eu adentro a universidade no ano de 2018, para ser mais exato, em fevereiro de 2018. Adentro no CFA na época, Centro de Formação em Artes, que depois vira CEFAC, Centro de Formação em Artes e Comunicação. Não por coincidência, porque eu não acredito em coincidência, o Martim era vice-decano. E já de lá a gente teve uma química, o Martim, ele também é uma pessoa ligada ao território, ligada às lutas comunais, né? Às lutas do coletivo, e desde esse momento a gente começa a pensar a universidade, a gente pensa
que universidade queremos para o território e como articular, como agir no território. É assim que, por exemplo, a gente vai discutir a criação do canal UFSB, Rádio e TV UFSB, que hoje está aí a ponto de se consolidar, mas é um projeto encampado naquele momento por um grupo. Eu trago essa proposta, mas socializo com o grupo e Martim é a pessoa que vai ajudar a fazer esse desenho. Digo isso porque a gente, então, desde o meu primeiro mês, minha primeira semana, a gente avança discutindo a UFSB. A chapa, então, ela se consolida nesse processo ao longo dos anos, né? Eu digo que é uma chapa que ela é o ápice desse processo de pensar comunalmente, coletivamente, a UFSB. Mas, efetivamente, o que nos traz hoje aqui? O que determina que agora, nesse ano de 2025, a gente, então, forme esse coletivo para disputar essa consulta? A gente observa, Daniel, que a gente tem uma universidade que faz agora 12 anos efetivamente, mas não é uma universidade conhecida ou reconhecida pelos entes, pelo território. Qualquer colega nosso, aluno, discente, docente, TAI, ao sair da universidade, falar que é da UFSB, vai ouvir o que é a UFSB. Né? Muitos não sabem que existe no sul extremo sul da Bahia uma universidade pública, gratuita, com acesso para facilitado, eu vou chamar assim, porque a gente tem cotas para pessoas locais, para moradores, para trans, para egressos do sistema prisional, enfim, é uma universidade referência nesse sentido. Mas por que ela não se consolida? E eu vou dizer para você, ela não se consolidou ainda por falta de uma comunicação mais ampla com os gestores do território, uma comunicação mais ampla entre quem faz endogenamente a universidade com o território e também derrubando esses muros do território para a universidade. É nesse sentido que eu e Martim a gente se junta, ou melhor, a gente retoma esse diálogo no início do ano, não pensando que ele ou eu seríamos cabeça de chapa e lançaríamos essa proposta, mas pensando que esse ano era o ano de consulta e pouco se falava na consulta à universidade, né? Nesse debate. E quando a gente fala de democracia, a gente precisa discutir democracia nos mais variados espaços. Quando a gente critica o Congresso Nacional, o Congresso é reflexo da baixa democracia, dessa baixa densidade nos mais variados espaços, também na nossa universidade. E aí a gente começa essa conversa, eu, Martim, alguns colegas tais, discentes também, docentes, mas, sobretudo, Daniel, lideranças comunitárias. Lideranças comunitárias pataxós, lideranças comunitárias tupinambás, lideranças políticas de variações partidárias e cores partidárias à esquerda, e a gente marca nosso lugar, a gente pensa a comunidade, a gente pensa comunalmente à esquerda, né? E a gente, na perspectiva de debater a universidade, nós fomos criando corpo, fomos criando um caudal, né, de acúmulos, de conhecimento, de crítica. Para além disso, a gente, então, pega também o acúmulo crítico formado na universidade. Para além das nossas pesquisas, eu não sei se a comunidade sabe, nós temos vários técnicos que estudam conosco, estudam fora e que produzem documentos sobre a universidade. Agora mesmo eu estou estudando um documento sobre evasão da universidade na UFSB. Mas a gente traz o Prodim, a gente traz o relatório da CPA, a gente traz o relatório de gestão da universidade e a gente vai observar os pontos fracos, os pontos fortes, a gente traz os debates da greve que tivemos o ano passado e vamos discutir. Assim a gente cria uma plataforma plural, né? Essa plataforma plural é que gera uma agregação de pessoas
que vão se juntando à chapa. Eu digo isso porque, nesse momento, nós não tínhamos uma chapa, mas na consolidação desse processo, no ato de escrever a chapa, nós tínhamos mais de 60 pessoas. E foram essas 60 pessoas que consolidaram o meu nome e o de Martim nessa UFSB mais viva, uma UFSB que se efetivamente consolide no território, seja cores para o território, dialogue com o território, resolva o problema do transporte, visibilize como a gente faz a gestão de recursos, etc. Então é isso, a gente está aqui disponível para discutir, para debater e fazer com que a UFSB, nos nossos próximos 10 anos à frente, seja efetivamente um ente do território, tendo o território dentro de si. Maravilha, professor. Ah, propostas específicas, você queira mencionar nesse começo. 2 ou 3 propostas que você julga que sejam estratégicas dentro do setor. Olha, eu queria citar, por exemplo, para a gente é extremamente importante falar do papel dos técnicos administrativos, educacionais. Quando a gente pega o Prodin, a gente vai observar que lá eles dizem que não existe exatamente uma transparência na gestão dos recursos, na divisão dos recursos financeiros da universidade. Isso está no relatório do Prodin. Analisando isso, a gente fala que tem que fazer uma gestão desse recurso, um orçamento transparente. E como fazer esse orçamento transparente? Orçamento participativo. Eu digo, cidades têm experiência em orçamento participativo. Por que o FSB não pode fazer orçamento participativo? E a gente vai implementar o orçamento participativo. Então, essa é uma proposta. Outra proposta é retomar uma experiência que já foi criada no início da FSB e que foi abandonada, que fortalece a democracia, que é o Fórum Social da UFSB. A gente precisa fazer, para comemorar, inclusive, os 12 anos de universidade, a gente precisa realizar um novo Fórum Social da UFSB. E o que significa realizar um novo Fórum Social da UFSB? Significa democratizar a comunicação, democratizar a escuta, democratizar as vozes, nos colocarmos nos mesmos níveis de todos, porque somos. Se estivermos em gestão amanhã, continuaremos sendo docentes, continuaremos sendo tais, continuaremos sendo que sou. Eu já estive em gestão, eu já estive em coordenação de curso, já estive em vice-decanato, já fui decano, já fui chefe de gabinete e já fui pró-reitor. E continuei dando aula, continuei no chão da escola. Outra proposta, fortalecimento dos CUNES. Os nossos CUNES estão abandonados. É um projeto estratégico da universidade, mas estão abandonados. Se para fora a gente vende o CUNE como algo extremamente importante, bonito, eles são abandonados. E a gente precisa ter um professor da universidade, 20 horas em cada CUNE. Quem seria esse professor, Daniel? Gente formada no âmbito da universidade, aproveitado pela universidade, membro da comunidade para se dedicar a essa comunidade, retornar a essa comunidade, mas atuante a partir da comunidade. Eu penso que só aí a gente teria já uma ampla gama de colocar a universidade no território, como a gente chama, e trazer o território para a universidade de forma democrática e inclusiva. Perfeito. Na proposta que a gente acordou, a gente pensou num segundo momento como possibilidade de trazer os discentes para cá, de incluir os discentes, as categorias, né? Os colegas PAI e os docentes. Então a gente abriu, ao longo das últimas semanas, um formulário em que as pessoas tiveram a possibilidade, a nossa comunidade teve a possibilidade de encaminhar perguntas, de mandar para nós interpelações para vocês, nossos candidatos, aqui nesse pleito. Então eu queria justamente começar trazendo uma pergunta da categoria discente
para que você conheça e formule, então, uma resposta. A gente vai colocar o tempo na tela para que a gente possa, então, acompanhar esse período. São 15 minutos que a gente vai ter para gestionar todas as perguntas. Então, Boa. nesse primeiro momento, a gente vai ter a possibilidade de responder uma pergunta de cada categoria, e o tempo vai ser administrado por você. No caso de você conseguir responder as três, uma de cada categoria, a gente vai seguindo com outras perguntas que já foram previamente sorteadas. É bacana dizer, nós não escolhemos as perguntas, elas vieram um bloco e no começo do episódio, não é, candidato? É isso mesmo. A gente sorteou as perguntas e elas agora vão ser apresentadas. Então, a primeira pergunta da categoria discente vem de lá da Vitória Regina, do PPG, lá em Porto Seguro, no CSC. Ela diz o seguinte: sabe-se que a maioria dos estudantes da UFSB depende do transporte público para chegar à universidade. A dinâmica atual do transporte no campus CSC não tem funcionado de maneira efetiva. Então, ela pergunta: qual a possibilidade de melhoria nessa condição, já que isso facilitaria a permanência dos estudantes na universidade? Olha, eu quero agradecer a pergunta da Então, Vitória. Foi uma pergunta sorteada sim. e que diz muito comigo, com a minha relação com a UFSB, em especial com o campus CSC, e mais uma vez a relação que eu tenho com o Martim no campus CSC. Foi exatamente na gestão final de Martim no vice-decanato e na minha entrada no vice-decanato que a gente articulou pela primeira vez na história da UFSB uma conversa com a prefeitura e com a Secretaria de Educação. Firmamos um convênio com a Secretaria de Educação para o transporte, para os ônibus. E conseguimos que a linha Agrovila entrasse dentro da UFSB, fizesse o retorno dentro da UFSB. Isso foi perdido a partir da pandemia. Eu estou dizendo, então, eu entrei na UFSB em 2018, a pandemia em 2020, isso foi perdido e jamais foi retomado, porque os demais gestores que entraram, e observa, gestores na área do campus, decanatos, decanos que estão lá atualmente, inclusive, não retomaram isso. Isso foi uma iniciativa minha, com apoio dos meus colegas, e em especial de colegas como o Martim, que hoje, não por acaso, é meu vice na chapa. Posteriormente a isso, nós conseguimos provocar uma audiência pública esse ano lá em Porto Seguro, que eu estive próximo. Conseguimos uma verba com a deputada Alice Portugal para comprar um ônibus para a universidade, uma verba de R$ 350 mil, que já foi repassada como emenda parlamentar para a universidade. Conseguimos reunião com o presidente da Câmara Municipal e a Câmara Municipal já votou e aprovou linha de ônibus Centro-UFSB. Mas qual falta? O que depende a implementação disso? Uma relação, uma ativação da gestão da universidade com o ente público. Eu preciso dizer que tanto lá em 2018 nós não tivemos efetivamente a gestão central da universidade participando desse diálogo, Daniel. Era o vice-decano, no meu caso, e depois decano, e depois agora eu, enquanto docente, eu já não estava mais pró-reitor, nada disso. Enquanto docente, um sujeito cidadão que acho que tem que participar. A nossa cidadania extrapola, né, todas as outras formas, a nossa atividade política. Enquanto cidadão, provoquei esse ato junto com a comissão que tem atuado lá no campus. A gente tem, então, essa previsão de que a universidade, consolidando essa assinatura, o prefeito outorga, o prefeito assina a lei das linhas. Mas a universidade é o ente interessado nisso e até agora a gestão central não se manifestou. Não se manifestou sequer sobre a audiência pública que tivemos lá e que eu fiz parte da mesa na audiência pública. Dizendo isso porque eu tenho estado à frente nesse debate, tanto no CSC
quanto em Itabuna. Quero ampliar, se você me permite, dizendo que Itabuna nós já tivemos também uma audiência pública na Câmara Municipal de Itabuna. Nós conseguimos isso com o vereador Paulinho do Banco. A Câmara Municipal de Itabuna chamou uma reunião, uma audiência pública na Assembleia Legislativa, ocorrida há exatamente 20 dias. A Assembleia Legislativa secundou a necessidade de ônibus Itabuna-Campos. Por quê? O campus nosso no CJA fica em Ilhéus, mas a Assembleia Legislativa secundou a linha especial autorizando a Prefeitura de Itabuna criar uma linha para Ilhéus, ainda que não seja do mesmo município. Agora a gente está agendando um segundo encontro já com o presidente da Câmara Municipal de Itabuna para discutir o itinerário dessa linha e a linha entrar dentro da CEPLAC, que aí é uma outra negociação. Quero dizer mais uma vez, não teve participação da gestão central hoje atuante na UFSB e também não teve participação dos outros colegas das outras chapas. Eu preciso dizer isso. Teve participação nossa, teve participação desse coletivo que eu disse, de 60 pessoas que está fazendo essa construção. Não quero acusar ninguém, mas eu estou dizendo da nossa participação no âmbito do território. Obrigado, candidato. A próxima pergunta, então, é dos técnicos aqui da nossa universidade. E ela foi feita pela Luciana Rosa, do CJA. Ela pergunta: como o candidato vê a questão do PGD, o Programa de Gestão e Desempenho da UFSB? Você apoia? Maravilhosa pergunta. Mando um abraço para a Luciana, com quem tive oportunidade de trabalhar, secretária executiva de extrema excelência, lotada na PROEX. Apoio completamente. Inclusive, quando eu fui pró-reitor da PROEX por 1 ano e 9 meses, estruturamos lá o PGD. Todos os funcionários, todos os servidores da PROEX trabalharam no sistema de PGD, obviamente organizados, porque o PGD ele não significa que a gente abandone, né, o espaço laboral, mas ele potencializa o trabalho do servidor, da servidora, podendo fazer conciliações hoje com a sua vida pessoal, com estudos, né, fortalecendo inclusive a nossa capacidade de fazer outras atividades fora da universidade, mas dando conta do trabalho. Dizer que o PGD ele é extremamente importante no mundo hoje da tecnologia digital e de informação e comunicação. Se a gente disser que o PGD não é importante, a gente não estará inserindo a universidade nesse mundo que potencializa as ações do trabalho e das relações humanas. Não tem como a gente não apoiar. Ok. A professora agora, então vamos à categoria docente, professora Mina Cambeba Naquiri, pergunta: eu gostaria de saber quais são as propostas de ação em relação às ações afirmativas, quando se trata da entrada e da permanência, especificamente de estudantes indígenas, na nossa universidade. São perguntas extremamente importantes, né? A Universidade Federal do Sul da Bahia é uma universidade reconhecida por ter as melhores propostas, né, consolidadas, documentadas de ação afirmativa, mas não de permanência. É o desafio. A gente precisa estudar. A gente precisa estudar o porquê da evasão. E quando a gente vai estudar o porquê da evasão, eu dizia, inclusive, no início do nosso podcast, que eu estou estudando, inclusive, um documento específico sobre isso, a gente está dizendo, principalmente da população indígena, mas também dos quilombolas. Nós temos muito quilombolas aqui, inclusive, em Teixeira de Euvécia, por exemplo. A gente está falando do desafio do transporte, a gente está falando do desafio da alimentação, a gente está falando do desafio de um campus acolhedor, né? Desafio de ambientes acolhedores que não temos. E aí a gente ouve aquele discurso que a universidade não tem dinheiro para dar sustentação a tudo isso.
mas a universidade precisa trabalhar com parceiros externos, Daniel. A universidade precisa trabalhar com o Ministério dos Povos Indígenas para fazer captação, a universidade precisa trabalhar com organizações internacionais como a OEI, Organização dos Estados Ibero-Americanos, a universidade precisa trabalhar com organizações como o PNUD, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. A universidade não trabalha com a Unesco, por exemplo. Nós somos muito incipientes nesse sentido e a gente precisa ampliar o nosso leque. Não adianta a gente ter regras normativas, sermos exemplos no papel, mas muitas das vezes não conseguirmos consolidar esses exemplos por falta de ação externa. E aí eu quero dizer que eu, particularmente, tenho toda uma vida pregressa antes da universidade, né? Eu não sou aquele que foi forjado na graduação, no mestrado, no doutorado, fiz concurso e vivo numa bolha. Eu tenho uma história que também traz calos, mas tem uma história política, de ação, de militância, que me permite acessar esses espaços, que me permite dialogar com o poder constituído, seja em Brasília, seja em Salvador, me permite acessar essas pessoas que virão a fortalecer a universidade. Eu acho que a gente precisa pensar que a chapa UFSB Mais Viva é uma chapa que providenciará uma maior vida à universidade nesse diálogo interinstitucional, que eu chamo de diplomacia institucional. De modo geral, a gente não tem hoje diplomacia institucional. Isso é estratégico para a consolidação de qualquer universidade pública, em especial de uma universidade interiorizada como a UFSB. E a gente coloca, porque Martim também tem essa expertise, a gente está aqui colocando todo esse nosso acúmulo à disposição da nossa comunidade. Cara, a gente ainda tem 3 minutos nesse bloco e eu queria trazer, então, de novo uma pergunta de estudantes. A Sandy Santana, lá do campus Jorge Amado, do bacharelado em Ciências, bacharelado interdisciplinar em Ciências, ela pergunta: de que forma a proposta da sua chapa busca integrar ensino, pesquisa e extensão para assegurar uma formação integral e socialmente comprometida dos estudantes? Uma boa pergunta, né? Ótima pergunta, Sandy. E eu queria dizer o seguinte: você sabe que em 2024 eu ainda estava pró-reitor de extensão, depois de uma luta árdua, e que foi um dos pontos, inclusive, que depois determinou a minha exoneração, a minha pedida de saída da gestão. A gente conseguiu aprovar a resolução 01 de 2024. Do que versa a resolução 01 de 2024, ô Daniel? A equiparação do extensionista ao pesquisador, o direito à verba, à bolsa de extensão, a mesma que o pesquisador recebe. Isso responde a Sandy. A gente precisa. É Sandy, né? Sandy. Responde a Sandy. A gente precisa ter uma universidade em que todas as ações e também a cultura estejam equiparadas, né? E a gente teve uma luta árdua para que isso acontecesse, né? A gente teve uma luta árdua para colocar o plano de cultura na praça, o edital do plano de cultura. E a gente incorpora isso, esse reconhecimento na nossa plataforma. A gente incorpora, por exemplo, a possibilidade dos técnicos também atuarem na extensão. A gente tem técnico doutor, né? Como ele não pode dialogar e não pode estar trabalhando nessa perspectiva? Então, quando a gente tiver uma universidade equiparada com todos os sujeitos com direitos, a gente vai ter sim uma pesquisa, ensino, extensão e cultura valorizada e fortalecida. E a gente acredita muito nisso. A gente tem 1 minuto ainda. Vou lhe perguntar uma pergunta de um Tai, certo? A pergunta da Deusa ali, que foi mencionada aqui, ela é do lado do CSC. É uma pergunta muito objetiva em relação ao setor de bibliotecas, que, segundo ela, é um setor estratégico e sempre pontua nos cursos, mas é sempre esquecido na gestão objetivamente. A gente tem ali 1 minutinho.
A gente tem a Raquel cuida das bibliotecas, é a coordenadora geral. Acho que a Raquel tem um trabalho hercúleo, né, para dar conta de tudo isso, precisa ser fortalecido. Biblioteca, a gente, por exemplo, está propondo a criação da editora da UFSB. Uma universidade que não tenha uma editora é uma universidade que não se fortalece, não fortalece a sua pesquisa, não fortalece seus produtos e não fortalece a biblioteca, porque não é a gente comprar livro, estocar e promover, é a gente também produzir, promover e estimular a nossa produção. Uma editora fortalece a biblioteca e a biblioteca fortalece a editora. É isso, o FSB mais viva. Tamo junto. Obrigado, Pedro Eduardo, por responder as perguntas, na verdade, da nossa comunidade. É sempre maravilhoso essa possibilidade de troca. É para isso que o Freiricast está aqui, é esse o espaço que a gente pretendia abrir, justamente no sentido de ouvir vocês e de dar a possibilidade desse diálogo começar. A gente está no início da campanha, né? Então a gente entende que ele vai se fortalecer com os debates que vão ser promovidos pela comissão de organização da consulta, mas também em outros tantos espaços que estão colocados, e a gente entende que o Freiricast, em alguma medida, também dialoga com essa possibilidade. Esse último bloco, que vai ser um bloco de 3 minutos agora, está relacionado com a necessidade que a gente sentiu, enquanto podcast libertador, de tirar os candidatos e as candidatas da caixinha em alguma medida, né? Ou seja, a nossa ideia agora, nesse pequeno bloco, é que você que está aí nos acompanhando, nossa querida Freiricaster, tenha a chance de conhecer o outro lado, o lado B dos candidatos. Então, vocês talvez conheçam o candidato da Chapa 1, o professor Richard, como professor, como ele comentou já da sua trajetória também aqui dentro da universidade. Mas que outras coisas, que outros hobbies, quem é o Richard quando não está na universidade? A gente vai perguntar, essa é uma trend que a gente está considerando, e a gente vai perguntar isso para todos os candidatos e candidatas que estiverem aqui. E aí, queria lhe perguntar, a gente tem 3 minutos, você pode começar nos contando um segredinho que você tenha da sua vida, da sua trajetória, um hobby que as pessoas não conheçam, algo que o Richard da vida privada você queira trazer aqui para a nossa audiência conhecer. Primeiro, eu queria começar a contar uma história que, quando eu cheguei na universidade, Não se alongue muito, que a gente tem 3 minutos. tem a Natália e o Yuri. Natália e Yuri, beijo pra vocês. Professor, você é o Big Richard do rap. Falei, é nós que tá. Sou um rapper pioneiro no Brasil. Comecei com MV Bill, com Gabriel Pensador, no Rio de Janeiro, quando ninguém sabia o que era rap. Né? E se vocês colocarem aí no YouTube, etc., vai achar música minha, videoclipe, etc. Trabalhei também, fui o primeiro rapper a apresentar programa de televisão. Trabalhei com a Glória Maria no Fantástico. Apresentei um quadro chamado Nós na Fita, que deu origem depois a programas sobre periferia. Foi a primeira vez que a periferia foi visibilizada positivamente em grandes emissoras de televisão. Antes disso, para falar da minha infância, vem de uma família à esquerda, por isso que eu falo, nossa campanha é à esquerda, onde dentro de casa o meu avô convivia e eu conheci Darcy Ribeiro, que é uma das referências da nossa universidade, mas também Abdias Nascimento e Leonel Brizola. Eu escrevo, tem textos meus escrevendo sobre essa convivência. Me forjei também na questão da cidadania. Eu falo sempre da cidadania e emancipação porque eu fui escoteiro, fui muitos anos escoteiro, sempre alerta, na Talvez tem verdade é gente que aqui, nem ó. saiba o que é. Sempre alerta, exatamente. Sou do movimento escoteiro, fui do movimento escoteiro. Servi quartel, né? No Rio de Janeiro tem muitos quartéis e na minha época se servia muito quartel. Fui do 1º Batalhão de Guardas do Imperador. E no Batalhão de Guardas do Imperador era do Pelopes, Pelotão de Operações Especiais, soldado 1882 dos Santos. Tem muita história aí. É muita história. Ainda tem tempo? Ainda tem 59 segundos. Sou atleta amador, né? Em Porto Seguro eu fazia triatlon, fast triatlon, né? Em Itabuna eu já não faço, mas pedalo. Eu gosto de pedalar, coisa de 30, 50 quilômetros, e corro diariamente.
né, antes mesmo de vir aqui para a gravação, ontem à noite dei uma corridinha de 5 quilômetros, mas corro por semana um total de 50 quilômetros. Mas gosto de um samba, gosto de um boteco e gosto de uma boa resenha. Não é, nem tudo é alegria, sou sofredor e sou vascaíno. Obrigado por compartilhar, abrir essa parte, o lado B, como a gente chamou, né? Isso. A gente fica feliz de conhecer. A gente vai ter a chance de conhecer exatamente, de provocar, na verdade, né, os candidatos e a candidata nesse sentido. E a gente agradece demais a sua estadia aqui com a gente. A gente está concluindo o nosso FreireCast. A gente fez uma edição especial, essa aqui que a gente está apresentando para vocês, justamente porque a ideia era ser assim, bem blocado, bem objetivo, para que você conheça as propostas que estão sendo trazidas por cada uma das chapas e para que você tenha condições, tenha elementos para decidir o seu voto. Dias 10 e 11 de novembro, a comunidade da UFSB estará sendo chamada para se manifestar nessa consulta para a reitoria, para a gestão da reitoria dos anos de 2026 até 2030. A gente agradece a Chapa 1, ao professor Richard e ao professor Martim, por estarem aqui em Teixeira de Freitas, no Campus Paulo Freire, conversando com a gente, conversando com você, FreireCast. Um abraço e até mais!